Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Minuto do Professor EBD. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que você não perca aí nenhuma das nossas aulas. Também nos segue lá em nosso Instagram, Minuto do Professor EBD. E compartilha o máximo de pessoas aí para que sejam abençoadas através da palavra, do estudo da palavra de Deus. Você que é professor de jovem, hoje nós estamos estudando a lição de número 11 da classe de jovens do segundo trimestre de 2025, que tem como título geral, olha só, da nossa lição, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Na nossa lição de número 11, nós temos aí como título, Davi no lugar errado e na hora errada. Vamos para a nossa lição em nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 11, dos versículos 2, 4, 5, 14 e 15, é a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta era uma mulher muito formosa à vista. Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando ele a ela, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Versículo 5. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi e disse: Pejada estou. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Olha só, vale lembrar que nessa introdução, antes de nós adentrarmos aqui em nosso tópico, Davi agora estava vivendo uma época de paz. A Bíblia nos conta, a história nos conta que Davi já havia conquistado muitos territórios, já tinha tido muitas vitórias para a nação de Israel, conquistado muitas guerras para a nação de Israel, e agora ele estava ali em um momento de tranquilidade, em um momento de paz, Ele já tinha passado por muitas situações adversas até chegar aonde ele tinha chegado. Vale lembrar também que aqui em 2 Samuel relata-nos que foi logo após a vitória de Davi contra os inimigos, que eram ali os amonitas, que infelizmente Davi, ele iniciou ali aquele momento de queda na vida de Davi. Os eventos que nós vemos registrados no capítulo 11 de 2 Samuel mostram aí as consequências trágicas das decisões erradas de Davi, que Davi tomou. E aí nós vamos aprender com essas decisões erradas a não cometer esses mesmos reinos, Isso aqui é um alerta para todos nós, que mesmo servindo ao Senhor e vivendo o cumprimento da promessa de Deus, porque Davi agora era rei de Israel, estava ali em cumprimento da promessa do Senhor, mas mesmo cumprindo a promessa do Senhor, nós não estamos imunes a cair. Se nós não vigiarmos, nós também cairemos, porque nós não estamos imunes à natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa ainda habita em nosso ser, em nosso velho homem. Então nós devemos estar sempre vigilantes, atentos, alertas, orando em todo o tempo, ok? Para que nós não venhamos a cair em tentação. Mesmo Davi sendo um homem bem-sucedido espiritualmente, nós vemos a sua devoção, a sua intimidade com o Senhor. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus,
ele não estava imune a não vigiar, a não ser vigilante. Ok? Então, nesse primeiro tópico que tem Davi no lugar errado, na hora errada, nós aprendemos que neste tempo em que Davi ficou no palácio, a Bíblia diz que era tempo em que os reis iam às guerras, né? Então, eram dias de guerras, com todos ali envolvidos no exército do rei. E o lugar do rei deveria ser aonde? O lugar do rei deveria ser junto com o seu exército, guerreando as guerras do Senhor. Mas aí nós vemos o quê? Que Davi, envolto em ociosidade, em omissão e pouca vigilância. Aconteceu 3 erros fatais na vida dele para que viesse a cair em tentação. Por quê? Porque Davi, ao permanecer em Jerusalém, enquanto seu exército estava ali guerreando, ele demonstrou uma falta de responsabilidade ou de compromisso para com as suas responsabilidades, para com as suas funções como rei e como líder. E aí nós aprendemos e podemos passar para os jovens que o descanso pode sim fazer parte da nossa vida e deve fazer parte da nossa vida. Agora, o ócio, não. O descanso, sim. O ócio, não. Professor de jovens, alerte isso para a sua classe. Nós devemos descansar, porque é da natureza humana, nós precisamos do descanso. Mas o ócio não é bem-vindo. E aí nós vamos ver aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede. Vede o quê? O que Paulo já vem falando, de nós estarmos continuamente despertos, né? De andarmos como filhos da luz, de que nossa caminhada, ela deve estar cuidadosamente em comunhão com o Senhor. É uma caminhada controlada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque agora nós somos filhos da luz. É o que Paulo está dizendo aqui em Efésios, capítulo 5. Paulo está dizendo, olha, vocês tenham cuidado com os momentos e com as horas de ócio, né? Com os momentos e as horas de folga. Por quê? Porque são exatamente nesses momentos que nós podemos cair mais facilmente em tentação, nas armadilhas de Satanás. Mas você pode pensar assim, o jovem pode pensar, mas eu não tenho tantas ocupações assim, né, para viver ocupado de manhã, de tarde, de noite. Vai ter algum momento que eu vou estar em ociosidade. O conselho que você, professor de jovem, pode dar à sua classe é o seguinte: se você não tem tantas ocupações assim, então ocupe-se em ajudar o próximo, né? O ministério de intercessão, ocupe-se na oração, ocupe-se no estudo da palavra de Deus, ocupe-se em fazer o ID do Senhor, em evangelizar, em fazer alguma coisa na obra do Senhor. Só não fique ocioso, porque a ociosidade, ela é uma armadilha para que nós venhamos a cair. Aí tem um teólogo chamado Jonathan Edwards que diz assim: eu decidi nunca perder um momento sequer, mas sim aproveitá-lo da maneira mais proveitosa possível. Salmos 90,
12. Você, professor, já pode estar anotando. Ensina-nos a contar os nossos dias para que te apresentemos um coração sábio. Como é que o jovem, como é que o crente, pode andar prudentemente e não andar tolamente? Aí Paulo responde. Paulo está dizendo aqui que de uma das maneiras que nós podemos andar prudentemente é aproveitar o máximo o nosso tempo, remindo o nosso tempo, sabendo organizar o nosso tempo. É isso que Paulo está dizendo. O teólogo Thomas Watson diz: para que serve as nossas horas de ouro, se não for para cuidar das nossas almas? Porque tempo mal gasto não é tempo vivido, mas é um tempo perdido. Então, nós podemos dizer para os nossos jovens: jovem, se ocupe na obra do Senhor, se ocupe no reino do Senhor, além das suas ocupações como estudo, como trabalho, além das suas ocupações seculares, procure se envolver na obra do Senhor, procure viver a vida da igreja local, porque esse é um dos conselhos que nós podemos dar aos nossos jovens: viver a vida da igreja local, congregar, vem para a escola bíblica, vai para o círculo de oração de jovem, porque enquanto tá jovem, gasta a tua mocidade, gasta o teu vigor na presença do Senhor, antes que a lâmpada da tua vida se apague. Está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, diz o quê? Faz um relato. Salomão faz um relato de coisas, que nós podemos fazer e devemos fazer antes que a luz, que a lâmpada da nossa vida se apague. Eu quero ler com vocês aqui Eclesiastes, capítulo 12, para que você, professor, possa aí passar para o seu jovem. Olha o que Salomão, ele diz aqui nesse capítulo 12, a partir do versículo 1, nós já vemos aqui um relato. Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Pois é, depois que passa a mocidade, depois que passa o vigor, a Bíblia diz: é só canseira. Então vamos aproveitar enquanto ainda tem tempo. Aí ele diz aqui, ele vai relatar: antes que a luz do sol, que a luz da lua, das estrelas percam brilho, quando os guardas da casa caminharem trêmulos. Do versículo 1 até o versículo 7, nós vemos aqui: quando as portas da rua se fecharem, quando temeres a altura, sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Versículo 7, e o pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu. Então, vamos remir o nosso tempo, vamos aprender a organizar o nosso tempo, tanto para o secular que nós precisamos fazer, mas também para a glória de Deus. Aliás, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, que a nossa vida seja para glorificar o nome do Senhor, e que o ócio, a ociosidade, não faça parte da nossa vida. Tem um ditado no mundo que diz: cabeça vazia, oficina de Satanás. E é verdade. A ociosidade, ela é um abismo, que vai chamar aí um outro abismo. Ok? Subtópico 2, fazendo o que era errado. Nós vemos aí que Davi, ele está aonde não deveria estar, olhou para
algo que não deveria olhar e cobiçou uma mulher que não era sua. E aí nós podemos pensar, né, que talvez Davi tenha se deixado se levar pelo ego, porque ele, naquele momento ele já tinha ali conquistado muitas vitórias, né? As guerras do Senhor, já tinha vencido muitas guerras, já tinha conquistado muitas vitórias para Israel. E aí deixou o ego subir, né? O ego inflar. E ele não vigiou, esquecendo-se do quê? De que ainda é um homem pecador. De que a natureza pecaminosa ainda faz parte do nosso ser. E de que a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha aí, esse versículo aqui não é um subsídio para a gente pecar, não. Para a gente, pequei é porque a minha carne é fraca, né? Tem gente que usa esse versículo como uma base para pecar, como uma liberdade para pecar. Porque a minha carne é fraca. Mas aqui Jesus está alertando: vigiem e orem, para que vocês não entrem, não caiam em tentação, porque vocês vão ser tentados. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que vocês não vão ser tentados. O próprio Jesus, ele foi tentado. Lá em Mateus capítulo 4, nós vemos a descrição, né, nos versículos, onde Jesus foi tentado ali pelo diabo e venceu, né, com a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo: vocês não estão imunes a sofrer tentação. Vocês vão ser tentados. Mas Jesus está dando aqui a receita para que nós não venhamos a cair em tentação. Ele diz: vigiem e orem. Estejam alertas em todo o tempo, né? Andem prudentemente. Tenham discernimento espiritual. Sejam prudentes como filhos, né, que são da luz. Vigiem e orem, porque o espírito está pronto, ok, mas a carne é fraca. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Vocês ainda estão nesse mundo. A natureza pecaminosa ainda faz parte de vocês. Vocês ainda estão sujeitos ao pecado. Mas se vocês vigiarem e orarem, resistirem ao diabo, ele fugirá de vós. É isso que Jesus está dizendo. Então, a história de adultério de Davi nos ensina como é importante nós cuidarmos da nossa vida espiritual, vigiando em todo tempo. Como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dizendo o quê? Orai sem cessar. Nunca parem de orar. Em todo tempo, orando em todo tempo, vigiando em todo tempo, estando alertas em todo tempo. Então, esse adultério de Davi, ele nos ensina a nos alertarmos para vigiarmos em nossa vida espiritual, para não cometermos os mesmos erros que Davi cometeu, as mesmas falhas, as mesmas escolhas erradas que Davi escolheu. Nós vemos aqui que Davi, ele subestimou, né, a sua natureza pecaminosa, esquecendo-se de que era ainda pecador e que precisava, sim, estar alerta e vigiar. Aí a pergunta é a seguinte: dá para tomar decisões erradas, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus? E a resposta é o quê? A resposta é sim. Por quê? Porque assim que Davi cobiçou Batseba, esse desejo, né, subiu ao seu coração. Esse desejo subiu ao seu coração, fazendo com que ele desejasse estar com ela. Eu acredito que naquele momento o pensamento de Davi era: eu preciso tê-la de qualquer jeito, de qualquer maneira, independente do que for.
eu preciso possuí-la, né? E aí essa escolha de adultério, essa escolha desse adultério resultou aí em tantas outras consequências, né, trágicas que nós vemos aí. Nós vamos ver que Davi, ele tenta esconder o seu pecado. Ele tenta esconder o seu pecado por 9 meses. Então, assim que ele pecou, ele não confessou. Nós vamos ver aqui que ele teve um momento de esconder o seu pecado. Agora, vale lembrar também nessa história que há um interesse teológico por detrás, ok, dessa narrativa. Mostrando o quê? Como Deus age na história. Porque se os personagens bíblicos tivessem uma vida perfeita, nós também acharíamos que essa vida espiritual, ela seria o quê? Inatingível. Mas a Bíblia, ela é didática. Ela mostra os sucessos e mostra também os fracassos dos personagens bíblicos. Para quê? Para que nós venhamos a aprender com esses erros e não cometer os mesmos erros. Ok? Vamos passar aí para o nosso terceiro subtópico, que tem como título Flertando com a Tentação. Vale lembrar que tentação é a sedução de pecar contra Deus. E Deus não é aquele que tenta alguém. Deus não tenta a ninguém. Nós vemos isso aí, Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando somos tentados, é o maligno quem está nos tentando. E aí nós vamos ver 3 fontes de tentação, né? Então, não é pecado você ser tentado. A tentação, você sofrer a tentação, não é pecado. O que é pecado é você ceder a esta tentação. O que é pecado é você flertar, né, com o pecado, achando que é forte o suficiente para vencer este pecado. Mas ser tentado não é pecado. Agora, você fantasiar com o pecado, flertar com o pecado, achando que pode vencer sozinho, aí sim você vai pecar. Porque ninguém vence sozinho. Ninguém sendo tentado vence sozinho, achando que é forte o suficiente para flertar com o pecado e achar que vai vencer este pecado. De jeito nenhum. Nós precisamos nos apegar ao Senhor, à palavra de Deus, à vida de oração, ao jejum, à comunhão com os santos, à vida da igreja local, né? Para que nós possamos sim vencer as tentações, as armadilhas, as artimanhas, se revestir da armadura celestial que está descrita lá em Efésios, capítulo 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho, o cinto da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Está descrito em Efésios 5, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, príncipes dominadores que estão nas regiões celestiais, certo? 1 Pedro diz que o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele anda em derredor, querendo tragar, bramando como um leão, querendo tragar. Então nós não podemos subestimar os ardis de Satanás, ok? A nossa luta não é contra o que está, o visível,
né? A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, né? O seu irmão em Cristo, ou seu irmão de sangue. A sua luta é contra hostes espirituais, ao qual nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós sabemos que existe, né, pelos nossos olhos espirituais, e que podemos vencer essas hostes malignas com as armas certas, ok? Ninguém vai vencer Satanás com uma bazuca, né, física, uma arma física, uma bazuca, um canhão, um revólver, uma 12. Não, de jeito nenhum. Como é que você vai vencer? Com as armas espirituais. A armadura espiritual que Deus já nos deu. Já falei aqui a descrição da armadura. Você pode, professor, descrever para os seus jovens, né? As armas espirituais, quais são? Jesus já nos deu poder, né, sobre a serpente, sobre os escorpiões. Jesus já nos deu poder para expulsar os demônios através da oração, através do jejum, através da comunhão, através da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Através da leitura, do estudo da palavra, do crescimento na palavra, da comunhão com os santos, ok? Assim nós vamos vencer. E aí, nós temos também, além disso, uma promessa maravilhosa da parte do nosso Deus, que você vai poder dizer aí para os seus jovens: olha só, Deus nos prometeu uma saída. Que saída é essa? Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz aí: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá de livramento, de sorte que possais a suportar. Então, ao nos submetermos a Deus e nos revestirmos da armadura celestial, nós podemos resistir aos esquemas e às tentativas de tentação do diabo. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 18. Eu quero ler aqui com você apenas alguns versículos. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 18. Diz assim, a partir do 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então, se Davi tivesse pensado melhor, ele teria feito o quê? Ele teria ido embora na mesma hora, né, em que avistou ali Batseba se banhando em sua casa, que diz-nos os historiadores que a casa de Batseba era no centro da cidade, né? E aí ela se banhava ali, naquele momento, aonde muitas janelas, com certeza, dava para ver o que ela estava fazendo.
E aí, alguns teólogos, eles até falam essa linha teológica, né, nessa interpretação, de que o que fazia uma mulher, se ela fosse modesta, né, se ela fosse tão direita assim, o que fazia ela tomando banho, né, se banhando ali no alpendre da sua casa, aonde dava para outras casas verem. Mas se Davi, ao avistar Batseba, tivesse ido embora na mesma hora, ele não teria pecado, né? Mas ele se deixou permanecer, ele se permitiu permanecer, né? E permitiu que os seus olhos se banqueteassem ali com no corpo de Batseba, né? Até não poder pensar em outra coisa a não ser tê-la em seus braços, a não ser possuí-la. Então, eu repito, ser tentado não é pecado. No entanto, flertar com esta tentação, aí você vai cair e um abismo vai chamar um outro abismo. E aí nós vamos ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: foge, outro sim, dos paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Encerrando esse primeiro tópico, vamos para o segundo tópico, que tem como vencer as tentações. O primeiro subtópico diz aí, um exemplo que não deve ser seguido, né? Porque Davi teve muitas coisas na vida dele que nós tomamos como exemplo a seguir. Mas este momento na vida dele não é um exemplo que deve ser seguido, ok? Lembrando que Davi, neste momento em que ele adultera, né? E no momento em que ele esconde o seu pecado, não confessando o seu pecado imediatamente, ele não é um exemplo a ser seguido, ok? Por quê? Porque ele adulterou, né? Mandou matar o marido de Batseba e ainda encobriu o seu pecado por pelo menos 9 meses, né? Aproximadamente 1 ano, até a chegada ali do profeta Natan, ok? Deixa eu lembrar aqui a vocês. Enquanto o pecado está encoberto, Deus não pode agir na sua vida. Enquanto o pecado está encoberto, não há restauração. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, enquanto está encoberto, não dá para tratar, não dá para transformar, não dá para ser curado, não dá para ser restaurado. Porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Isso é o que nós vemos em Davi mais à frente, com a confrontação de Natan, o arrependimento, né, genuíno de Davi, que quando foi restaurado, né, então foi quando Deus o perdoou, mas as consequências desse pecado Deus não tirou, porque é assim, Deus perdoa, Deus restaura, Deus limpa, Deus cura, né? Deus sara a ferida, mas Deus não tira as consequências desse erro. Deus não tira as consequências desse pecado. E aí nós vemos não somente em Davi, mas em tantos outros personagens bíblicos, né? Que erraram e tiveram de Deus o perdão, mas as consequências tiveram aí que pagar. E aí a consequência, né, do adultério de Davi foram trágicas, as consequências foram trágicas, porque Deus disse: a espada nunca se apartará da tua casa. E aí nós vemos os conflitos familiares na vida de Davi por causa deste erro, por causa deste pecado. E aí, falando ainda de exemplo a não ser seguido, nós queremos lembrar
que tem pessoas que se espelham em outras, né? Tem outras pessoas como referenciais na sua vida. E aí quando esses referenciais, eles caem, eles pecam, essas pessoas nem querem mais saber de Jesus. Não querem mais saber de igreja. Se decepcionam, se frustram. Tudo isso por quê? Porque está olhando para o homem. E o que a gente tem que dizer para os jovens? Você, professor, para a sua classe de jovens, não olhem para o homem, porque o homem falha, o homem decepciona, o homem vai frustrar em algum momento. A sua fé não pode estar firmada na outra pessoa, em outra pessoa. A sua fé precisa estar firmada em Jesus Cristo, porque ele foi o único que não pecou. Ele é o único perfeito. Não tem ninguém perfeito a não ser Deus. Não tem ninguém bom a não ser Deus. O único sem mancha, o único sem mácula, o único que nunca vai nos decepcionar é o Senhor. Então que os nossos olhos estejam voltados para Deus, para o alto, né? Pensai nas coisas do alto, como diz lá em Filipenses. Olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Tira os teus olhos das coisas que são terrenas, das coisas que são palpáveis, do natural, né? Das falhas, dos erros, dos escândalos. A sua fé tem que estar firmada em Jesus, olhando somente para Ele, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo de Nazaré. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22, diz aí: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidores e para seguirdes os seus passos, para que nós venhamos a seguir os seus passos, porque ele não cometeu pecado e nem dolo algum, e nem se achou culpa alguma em sua boca. Pois é, Jesus está dizendo: olhe para mim. Se olhar para Jesus, se você olhar para Jesus, você não vai cair. Mas se olhar para o homem, vai cair. Mas Jesus está dizendo: olhem para mim e sigam os meus passos. E aí nós vamos ver consequências terríveis, como eu disse, na vida de Davi, na família de Davi, na casa de Davi, por causa desse pecado. E o imediato, que nós vemos aí na história, foi o filho de Batseba que morreu, né? Então, o primeiro filho de Batseba morreu. Não nasceu morto, mas com poucos dias ele morreu. E aí nós vamos ver também Aminon, que foi assassinado por ordem de Absalão, né? Todos eles sendo filhos de Davi. Absalão foi assassinado por Joabe e Adonias por ordem de Salomão. Então nós vamos ver aí vamos ver na próxima lição, que Davi também não foi um exemplo a ser seguido em seu ambiente familiar, né, com seus filhos e com a sua família. Ok? Subtópico 2 diz: buscando o socorro. E aí nós vamos ver que a história, ela seria totalmente diferente, né, se Davi tivesse buscado socorro no lugar certo. Onde é o lugar certo? No Senhor. Se Davi tivesse buscado socorro no lugar certo, ele não teria caído. Mas ele, além de ceder às tentações, ele refugiou-se, né, em seu pecado, em seus pecados sucessivos, piorando ainda mais a situação. Salmos 121, versículo 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o nosso socorro, o seu socorro, o socorro do crente vem de quem? Vem do Senhor. Busque na oração, na palavra, né? Busque na comunhão com o Senhor, porque o teu socorro vem de Deus. Nós vemos aí que
alguns personagens bíblicos venceram a tentação. E aí você pode perguntar, professor, para os seus jovens, né? Quem aí lembra de um personagem bíblico que venceu a tentação? Nós temos aí como exemplo José. Ele venceu a tentação do adultério. A mulher de Potifar, toda a vida se insinuando ali para ele, queria deitar-se com ele. E ele disse, como é que eu poderia fazer um grande mal desse ao meu Senhor, que era Potifar, e ao meu Deus? Então, José, ainda jovem, né, na casa de Potifar, venceu a tentação do adultério. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram a tentação da idolatria. Não se dobraram perante a estátua, né? E nós vemos aí também que Jesus, ele venceu a tentação lá no deserto, né? Quando ele foi tentado pelo diabo. Então, as tentações, elas são dolorosas. Diga isso para os seus jovens. As tentações, elas são dolorosas. Porém, se nós nos apegarmos a Deus e percorrermos o caminho correto, né, que Deus nos ordenou, Deus nos abençoará. E no final ainda receberemos a coroa da vida, porque aquele que perseverar até o fim será salvo e ainda vai receber a coroa da vida. Ok? Subtópico 3, as fontes das tentações. Nós vemos aí a carne, em Romanos, capítulo 7, dos versículos 18 ao 19, diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este sim eu faço. É como se Paulo estivesse dizendo, né, que todos os dias ele tivesse que escolher entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da sua carne. E é verdade. Todos os dias nós temos o poder de escolher, o poder da decisão entre fazer a vontade de Deus, ok? Ou fazer a vontade da nossa carne. Porque não é que nós somos convertidos, né, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Não é que nós somos salvos que nós não sofremos a tentação. Já disse e vou repetir, o velho homem ainda habita dentro de nós. Mesmo nós ainda convertidos. Nós estamos em um processo de santificação. Tá certo? Vai ter momento que você vai errar. Mas lá em 1 João diz, filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu. Jesus Cristo justo. Então ele é o nosso advogado. Pecou, errou. Você tem um advogado para com Deus. Jesus Cristo. Ele é aquele que perdoa. Ele é aquele que intercede pelas nossas vidas. Então, se Davi tivesse não atentado para a sua carne, ele não teria caído. Mas Davi deixou ser dominado pela sua carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, eu não vou ler, mas vocês anotem aí como subsídio. Nós temos ali descrito as obras da carne. E aí como é que eu posso vencer as obras da carne? Enchendo-me do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Se encham do Espírito. Se encham da palavra, da oração, das boas obras, da vida piedosa, né, com Deus, da comunhão com o Senhor, a vida da igreja local. Assim nós poderemos subjugar, né, a nossa carne. Que diminuamos e que o Senhor cresça sobre nós. Que nós não venhamos a fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade é falha, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E fazendo a vontade de Deus, nós experimentaremos o melhor desta terra. Nós temos também como fonte de tentação o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12, 2
diz: não vos conformeis com este mundo. Que mundo é esse? São as pessoas? Não, é o sistema mundano, né? Esse sistema que não adora a Deus, esse sistema que não obedece a Deus, esse sistema que é irreverente a Deus, que não quer obedecer a Deus, que não segue o padrão bíblico. É esse sistema que jaz do maligno, este mundo que jaz do maligno, que é orquestrado pelo maligno. A Bíblia está dizendo: não vos conformeis, não entrem na forma deste mundo, mas transformai-vos, né? Essa transformação é metamorfose, de dentro para fora. Transformai-vos, né? De dentro para fora, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E outra fonte de tentação que nós temos é o diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando a quem ele possa tragar. Então, que estejamos alertas a essas três fontes de tentação que tem na nossa vida: a carne, o mundo e Satanás. Ok? Passando para o nosso terceiro tópico, nós temos aí arrependimento, perdão e recomeço. E aí nós vemos que há uma diferença, né, entre arrependimento e remorso, que você pode levar aí para a classe dos jovens. Porque quando Davi ele foi confrontado pelo profeta Natan a respeito do seu pecado, ele disse o quê? Ele disse: eu pequei. E esse pequeno de Davi, de fato, foi o quê? Foi um arrependimento genuíno. De fato, Davi, ele se arrepende, ok? Foi um arrependimento genuíno. Mas essa palavra pequei ou eu pequei aparece outras vezes, mas nem sempre como sendo um arrependimento genuíno. E aí nós temos alguns exemplos. Faraó, né, que disse 2 vezes a Moisés: eu pequei, está lá em Êxodo capítulo 9. É óbvio que esse arrependimento de Faraó, ele não foi sincero, né? Nós temos também Balaão, quando ele foi interceptado pelo anjo de Deus, quando ele ia ao encontro de Balaque, né? Mas ao perceber que quase ia morrendo, porque o anjo ia lhe matar ali, quando ele percebeu que quase ia morrendo, ele exclamou: eu pequei. Isto aí está em Números capítulo 22, né? Mas outros textos bíblicos nos informam que esse arrependimento de Balaão, ele não foi sincero, ele não foi genuíno. E aí nós temos o mais famoso, né, que foi Judas. Judas, ele disse: eu pequei, mas esse arrependimento de Judas, ele não foi sincero, ok? Apenas foi um remorso. Mas Davi, de fato, ele se arrependeu. E o Salmo 51 retrata bem isso, certo? E aí nós temos, primeiro subtópico, é preciso confessar, né? Porque a confissão resulta em restauração. Salmo 32, no versículo 34, diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, Davi diz que enquanto ele não confessou o pecado dele, enquanto ele não confessou, ele podia sentir a mão de Deus pesando sobre ele de dia e de noite, né? E que ele estava ali em momento em que até os seus ossos estavam envelhecendo, que até os seus ossos estavam doendo, porque ele não tinha confessado seu pecado. Então foi tão sincera, né, a confissão de Davi, o arrependimento de Davi, né, que Calvino, ele diz assim, que é rara a honestidade com que Davi expressa a gravidade do seu caso, né? Porque Davi reconheceu que somente Deus poderia perdoá-lo, e foi contra ele, somente ele, a ele, né, que pecou. O retorno de Davi para Deus nos lembra de quem? Do filho pródigo, né? Um outro exemplo aí que você pode dar para os seus jovens do arrependimento do filho pródigo.
que foi sincero, foi genuíno. O arrependimento do filho pródigo, ele foi genuíno. O ladrão lá na cruz, ao lado de Jesus, quando ele diz, ele relata lá, quando o outro ladrão está importunando, ele diz, esse homem aqui não fez nada, nós estamos aqui porque fizemos algo de errado, mas este homem não fez nada para que estivesse aqui. E ainda pede ao Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o arrependimento daquele ladrão na cruz, ele foi genuíno, né? Um teólogo, certa vez ele disse assim, que a pessoa esperta é aquela que rompe o ciclo da cegueira e do orgulho e confessa corajosamente o seu pecado a Deus. Então o arrependimento, gerou não apenas alívio em Davi, mas também a sua restauração. E aí nós vamos ver o verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento de Davi foi resultado de quê? De um processo doloroso, cujo clímax é o quê? A confrontação com Natan. Então o arrependimento de Davi é expresso ali por uma confissão completa, de culpa diante de Deus, porque Davi ele assume totalmente, ele não bota a culpa, como a gente tem costume de quando erra, bota a culpa no outro, quando peca, bota a culpa no outro. Ele não culpou nem Batseba, nem disse assim, não, foi culpa de Batseba, que estava se banhando lá no meio da cidade, na casa dela. De jeito nenhum. Ele diz, eu pequei. Então, ele assume totalmente a responsabilidade por seus pecados. E aí nós vemos que Saul, ele procurava, minimizar os seus pecados e os seus erros. Na história bíblica a gente vê. Mas Davi não. Ele assume totalmente a responsabilidade pelos seus pecados. Ele leva muito a sério, o seu pecado, fazendo-se ali não parecer vítima, como hoje a gente tem costume de ver em nosso dia a dia. Subtópico 4, nós vemos aí a alegria do recomeço. E aqui nós já vamos finalizando, porque nós vemos que somente depois que Davi confessou o seu pecado, é que ele foi restaurado. Somente depois que ele confessou, ele se arrependeu e confessou, ele teve a sua comunhão restaurada para com Deus, Ele pôde experimentar a verdadeira alegria, porque ele disse em um dos salmos, traga-me de volta a alegria da salvação. E após o arrependimento e confissão, ele tem ali de volta a alegria, em seu ser, na comunhão com o Senhor. Nós vemos isso aí em Salmo 32, versículo 11. Então, o perdão abriu as portas para quê? Para que ele pudesse voltar a sentir o júbilo, a alegria, o gozo, em experimentar um relacionamento com Deus. E a partir desse recomeço, Davi novamente, ele buscou, com intensidade, o quê? A santificação. Ele busca com intensidade ali a santificação, que é uma condição essencial para o relacionamento com Deus. Nós vemos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Então, este é um convite para todos nós, de buscarmos uma vida de santificação. Olharmos para o erro de Davi e não cometermos o mesmo erro de Davi, de vigiarmos, de estarmos atentos, de remir o nosso tempo, de não flertar com o pecado, de entender que devemos nos arrepender genuinamente, de entender que devemos confessar o nosso pecado para termos a nossa vida restaurada, a nossa comunhão restaurada com o Senhor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, professor, ou você que é jovem ou está aqui assistindo a nossa aula, está aprendendo mais do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se inscrever em nosso canal
Minuto do Professor EBD. E não se esqueça de ativar o sininho. E também nos seguir em nosso Instagram, Minuto do Professor EBD. Se esta aula abençoou a sua vida, deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para nós. Deus abençoe e até a próxima.